E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai abordar o período democrático do Brasil, que começa aí após o Estado Novo, né? Um período que vai de 45 até o ano de 1964, quando a gente tem um golpe da ditadura civil-militar, beleza? É um período longo, né? Assim, não longo em anos, né? Mas vão ser aulas longas por conta da apostila de vocês colocarem diversos presidentes em um único capítulo, né? Então, é bem provável que esse vídeo fique bem longo, porque a gente vai falar sobre o governo Dutra, o segundo governo Vargas, agora eleito democraticamente, e o governo do JK, né, que tem aí a construção de Brasília como um dos seus marcos principais. Então, é muita coisa que acontece aqui. Vamos lá, sem mais delongas. Antecedentes do governo Dutra, né? Sentimento nacional. Ali com a questão do final da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem, na verdade, um pouco antes, ali, durante a Segunda Guerra Mundial, se criou um movimento nacionalista, né? Da participação do Brasil na guerra. Vargas usou bem a propaganda, né? O DIP, todos os órgãos ali que estavam... que faziam o papel de criar uma idolatria ao governo, conseguiram forjar esse sentimento nacional, né? Então, ali nos últimos anos do governo Vargas, né, no chamado Estado Novo, Vargas ele vai fomentar esse sentimento nacional, né? O governo Vargas também vai fundamentar, vai ser fundamental no desenvolvimento da indústria de bens e de consumo na indústria pesada, né? Que a gente falou lá do empréstimo dos Estados Unidos, que vai dar origem à Vale, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, a gente vai ver o Vargas ele investindo em indústrias com capacidade de gerar novas indústrias, né? E falamos também bastante da contradição da guerra, porque Vargas tem um regime fascista nos moldes do governo de Mussolini e ele luta na Segunda Guerra Mundial contra o regime fascista, né? Então, a gente tem aí essa contradição do governo Vargas, beleza? No fim da Segunda Guerra Mundial, corresponde o fim do Estado Novo, ou seja, a partir do momento que a guerra acabou, Vargas ele não vai mais conseguir se manter no poder. A contradição vai ser muito evidente, né? Então, Vargas ele vai ser retirado do poder através de um golpe também. O período Vargas, né? A era Vargas começa com um golpe e o Estado Novo termina com outro golpe. Nessa tentativa de permanecer no poder, inclusive, que Vargas ele não vai querer sair, né? A gente vai ter até uma aproximação de Vargas com o Partido Comunista, o mesmo que ele perseguiu e colocou na ilegalidade. A gente também vai ter um movimento chamado de queremismo. O que foi o queremismo? O queremismo ele foi um movimento que pedia uma nova Constituição para o Brasil, sim, mas quem deveria liderar, ou seja, puxar essa Constituinte era Getúlio. Vejam aqui, ó, as fotos do lado, ó, movimento queremista, ó, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria. Comício monstro em favor de Getúlio Vargas, queremismo. Ou seja, a idolatria, né, a construção do ídolo nacional ali, forjado durante todo o período Vargas e acentuado no Estado Novo, faz efeito. A voz da população não vai ser atendida, Vargas não vai participar do processo da Constituinte e nem vai poder concorrer às eleições que vão seguir. Constituinte com Vargas, ali é o queremismo. As ações dos grupos que apoiavam Vargas foram interrompidas pela intervenção das Forças Armadas. Vargas foi deposto em 1945. Então, Vargas ele é tirado do poder, né? Constituição de 46. Já no governo Dutra, foi promulgada uma nova Constituição, né? O presidente Dutra ele foi eleito pós a saída de Vargas do poder, né? E essa nova Constituição do governo
do governo general Dutra, né, foi estabelecido a autonomia dos três poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, voto universal secreto e obrigatório, eram excluídos os analfabetos, os cabos e soldados, defesa da propriedade privada, respeito à liberdade de opinião e de pensamento, extinção da censura e da pena de morte, né? Então, a nova Constituição é uma Constituição, teoricamente, de caráter liberal. Beleza? E nesse contexto aqui, olha o ano lá, 1946. É o momento em que o Brasil ele entra na órbita de influência dos Estados Unidos aí na emergência da Guerra Fria, que surge após a Segunda Guerra Mundial. Aqui do lado eu trouxe para vocês um jornal chamado Folha Carioca, que fala aí da Constituição de 1946. Governo Dutra, de 46 a 50. Né? Concorreram às eleições o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o general Eurico Gaspar Dutra, PSD e PTB. Vejam bem, com a retirada de Vargas do poder, volta-se a instituir no Brasil o pluripartidarismo. Né? E esses aqui são os partidos que vão ter mais relevância social, digamos assim, né? O maior número de apoiadores. Né? A gente vai ter aí a UDN, que daqui para frente a gente vai falar muito dela, né? Por conta da figura de um cara chamado Carlos Lacerda. Né? O Carlos Lacerda ele vai ser um grande opositor, né? Um grande opositor de Vargas, né? Ele vai ser um grande opositor de Vargas. E a gente vai ter o PTB, que é o Partido do Trabalhador Brasileiro, né? O Trabalhista Brasileiro, criado por Vargas, é o partido de Vargas, e o PSD, o Partido Social Democrático, né? Que vai surgir ali em 45, sendo que o PSD é uma galera que hoje a gente chamaria de centro, que é a galera que vai seguir conforme os arranjos políticos que forem melhores para ele. Né? A eleição de 45 ali, né, o pleito para decidir o presidente de 46, vai ser disputado pelo Brigadeiro, tá aqui uma foto, né, para presidente voto Brigadeiro. Por que eu coloquei o nome desse cara aqui só como Brigadeiro? Por quê? Porque o docinho que a gente conhece hoje foi criado nessa época como forma de propaganda desse candidato da UDN. Né? Inclusive, tinham vários jingles, né? Musiquinhas que contavam aí a história do Brigadeiro. Né? Beleza, então a gente tem essa configuração. Né? A UDN, um partido conservador de oposição, e a gente vai ter aí o PTB, o partido que foi criado por Vargas. Né? Economia. Qual seria o caminho para o desenvolvimento do Brasil? Surgiram 3 correntes de pensamento: o liberal, o nacionalismo desenvolvimentista e o nacionalismo reformista. As 3 correntes concordavam que o entrave ao desenvolvimento era a falta de tecnologia e de capital para o investimento. Projeto liberal. A abertura da economia ao capital internacional afirmava que o problema da economia era a inflação, representado pela UDE. Projeto Nacional Desenvolvimentista defendia a participação de capitais internacionais no setor de bens de consumo e de alta tecnologia, automóveis e indústria farmacêutica. Afirmava que a inflação era um mal menor e o Estado deveria financiar a industrialização de base do país, representado pelo PSD. Ou seja, a gente tem aqui um projeto que fala, ó, o capital estrangeiro ele é bem-vindo, mas o capital nacional ele tem que estar presente ali na indústria de base. E o projeto nacional reformista, desenvolvido com base na poupança interna. O capital internacional era visto como problemático, já que causava dependência. A prioridade era dada ao capital estatal e privado nacional.
representado pelo PTB e pelo PCB, que também saiu da ilegalidade, né? Então, aqui a gente tem um projeto reformista. Vejam bem, não é um projeto socialista, portanto, porque ele prioriza o capital privado mais o capital privado nacional. Então, ele tem ali uma equação em participação do Estado e participação do capital privado. Beleza? O governo Dutra foi marcado por medidas liberalizantes, como, por exemplo, o Plano SALT. O Plano SALT foi um plano econômico que visava atingir a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Daí a sigla formando SALT, né? A primeira letra de cada palavra. Mas o plano não vai dar certo, né? Aqui em cima eu trouxe aqui uma cópia, né, da primeira página do plano SALT. E é no governo Dutra que começa o incentivo às rodovias, que vai culminar lá no governo de JK, com a chegada das montadoras aqui no Brasil. A política externa do governo Dutra. Vimos que o Partido Comunista ele se tornou... ele saiu da ilegalidade e agora ele está voltando à ilegalidade. Por quê? Por conta da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. A gente está no contexto inicial da Guerra Fria. Disputa por áreas econômicas, disputas por influência das duas grandes potências, resultando novamente na ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, né, já por conta da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil também rompe relações diplomáticas com a União Soviética e, posteriormente, com a China, que vai fazer a sua revolução em 49. E a gente tem o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, né? Aqui eu trouxe novamente matérias de jornais, né, que fala aí sobre a ilegalidade do Partido Comunista, o jornal O Globo, né, o Partido Comunista fechado. Caçado o registro da Organização Vermelha por 3 votos contra. Aí, infelizmente, a matéria está cortada, né? E aqui embaixo, virtualmente rompidas as nossas relações com a Rússia. Não foram ainda divulgadas pelo Itamaraty as notas enviadas ao governo soviético, manifestação de solidariedade dos trabalhadores ao presidente da República e a situação da embaixada russa no Rio de Janeiro. Vejam que a gente começa a ter aqui, né, o direcionamento do caminho que o Brasil iria tomar, que reflete até hoje na sociedade. A gente vai ter aqui o fechamento, a perseguição, né, dos chamados socialistas ou comunistas. Mas reina, nesse período aqui histórico, a falta de conhecimento do que viria a ser o socialismo ou o comunismo. Mas aqui a gente deve sempre levar em consideração que os meios de comunicação não são tão potentes e de fácil acesso para a maior parte da população, né? Aqui a gente está falando, na década de 50, a gente está falando de rádio e jornal e revista. Hoje a gente tem rádio, televisão, jornal, revista, computador, né? Então a gente tem hoje milhares de vínculos de informação diferentes. Beleza? Vamos lá. Segundo o governo Vargas, né? O governo Dutra foi, como a gente viu, de 46 a 50. Tiveram eleições, né? E Vargas saiu eleito, né? Agora ele volta ao poder, né? Só que agora democraticamente. Vargas foi eleito com 48,7% dos votos nas eleições de 50. Getúlio levantava as seguintes bandeiras: a questão nacional e as reformas sociais. Carlos Lacerda, eu falei que a gente ia falar bastante dele, foi o principal opositor do governo varguista. Lacerda era representante da UDN, União Democrática Nacional. Vargas implantou uma política nacionalista, influenciado pelo contexto mundial. No primeiro governo Vargas, que durou 15 anos lá que culminou com o Estado Novo, né, a era Vargas, ele focou nas questões trabalhistas. Agora, no seu segundo governo, ele vai focar
nas questões nacionalistas e nas reformas sociais. O que vai ser bem conturbado, porque a gente está vivendo um período de Guerra Fria. E a partir do momento em que Vargas ele foca no capital nacional e na participação do Estado em setores estratégicos, as elites conservadoras alinhadas aos Estados Unidos começam a fazer uma conspiração acusando Vargas de um possível envolvimento com a União Soviética. Vamos ver isso daqui. Ó. Vargas implantou uma política nacionalista influenciada pelo contexto mundial. A elite oligárquica temia que o nacionalismo de Vargas influenciasse nas relações com os Estados Unidos. Economia varguista. Contradição. Defendia o desenvolvimento industrial com a presença do Estado e do capital privado nacional, ao mesmo tempo em que dava liberdade ao seu ministro da Fazenda, Horácio Laffer, que era favorável à participação do capital estrangeiro no desenvolvimento do país, chegando a formar uma comissão mista, Brasil e Estados Unidos, em 1951. Então, Vargas ele era a favor à indústria, né, guiada ali pelo capital nacional, privado e o Estado, mas o seu ministro era favorável à participação de capital estrangeiro, tanto que chegou a formar uma comissão mista entre Brasil e Estados Unidos. Em 1953, a gente tem a criação da Petrobras, né, que vai culminar aí numa campanha chamada O Petróleo é Nosso, né, que vai mostrar o desgaste aí do governo Vargas com relação aos Estados Unidos. Por quê? No governo Vargas, com a criação da Petrobras, a gente instaura o chamado monopólio do petróleo. Nenhuma empresa estrangeira poderia explorar o petróleo no território brasileiro. Ela seria exclusivamente da Petrobras. Daí a campanha O Petróleo é Nosso. A campanha pela autonomia brasileira no setor de petróleo dividiu o país entre aqueles favoráveis à exploração através de empresas estatais e os adeptos da exploração através de empresas privadas. Aí aqui a gente tem a divisão entre dois grupos. Aquele grupo que era favorável à exploração através de empresas privadas eram chamados de entreguistas. Tá? E aquela galera que era favorável à exploração através do Estado era chamado de nacionalista. Vargas introduziu no Brasil o Plano Nacional, um plano nacionalista, né? Ampliação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, criação da Eletrobras, criação do Plano Nacional de Rodovias, fundação da Nacional de Eletrificação, Banco do Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, todos recursos estatais, né? Política externa, contexto de Guerra Fria, briga, disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Qualquer medida que tivesse contrária aos moldes do capitalismo ditado pelos Estados Unidos era visto como uma potencial revolta socialista. Então, a medida nacionalista de Vargas, a criação do monopólio do petróleo, a criação da Petrobras, vai afrontar os interesses dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, todos os países que possuíam um projeto nacionalista eram naturalmente aliados à União Soviética. O nacionalismo varguista começa a ser visto como algo ruim pelos Estados Unidos. E a partir do momento que os Estados Unidos começam a enxergar o nacionalismo de Vargas como algo ruim, a elite conservadora brasileira também absorve esse pensamento e começa, então, uma grande manifestação contrária ao governo Vargas. Né? Os Estados Unidos cancelaram empréstimos que provocaram a queda do preço do café, uma forma de retaliação à política nacionalista de Vargas. Com o café em queda, a elite nacional começa a apoiar os Estados Unidos. Lei da remessa dos lucros extraordinários. O que é isso? As empresas estrangeiras que tinham aqui no Brasil, elas mandavam os lucros para fora do país. Mas no governo Vargas, nesse segundo governo, vão tentar passar essa lei da remessa de lucros que falava que a maior parte dos lucros obtidos pela empresa deveriam ser investidas novamente no Brasil.
né, não era 100% do lucro que ia embora para a empresa matriz. Não. Boa parte desse lucro deveria ser investido no Brasil e o restante voltando aí para o país de origem. Obviamente que essa lei, né, ela vai ser novamente vista com olhos ruins pelas elites conservadoras. Crise política e econômica. Medidas como a facilitação de importação e a redução das taxas de câmbio beneficiaram a burguesia industrial e a agricultura exportadora, mas prejudicavam a massa, os operários e o povo em geral. Vargas ele é considerado, né, um populista. Né? Então, basicamente, toda a América Latina vão surgir governos populistas nesse período. Né? Tanto que em alguns livros a gente tem aí o período que vai de 45 a 64 com o nome de República Populista. E, coincidentemente, não, na verdade não é coincidentemente, a gente consegue ver, né, o caminho que isso vai levar ao se analisar a história. Toda república populista, todo país que teve regime populista, presidente populista, logo em seguida teve golpes militares. A gente está falando da Argentina, do México, do Brasil, do Uruguai, enfim, basicamente toda a América Latina. Tá? Vamos lá. E sim, e o governo populista ele tem uma característica, né? Um líder carismático e esse líder, ele tenta conciliar desejos de classes sociais diferentes. Ele tenta agradar os trabalhadores e tenta agradar as elites, mas os interesses são diferentes. Para ele agradar a elite, ele precisa tirar benefícios do trabalhador. E para ele agradar o trabalhador, ele tem que fazer com que as elites paguem mais impostos para melhorar a vida do trabalhador. Então, é uma equação muito difícil de se fazer. Né? E Vargas ele vai perder o controle dessa equação. Por conta aí, né, desse cenário prejudicial aos operários e à galera mais pobre, os operários vão fazer uma greve de 29 dias, né? Fazendo com que o governo reagisse e chegando a propor o aumento de 100% do salário mínimo. Quem vai propor isso daí vai ser o ministro de Vargas, João Goulart. João Goulart ele vai ser o último presidente do Brasil antes do golpe civil-militar de 64. A gente vai falar dele mais para frente. Né? Essa proposta gera a demissão do ministro e a manifestação das elites contra o governo. A elite brasileira acusava Vargas de estar preparando o cenário para um golpe de Estado. Novamente, a elite estava com medo, né, de um golpe de Estado, mas não mais semelhante a um golpe de Estado que deu origem à Era Vargas, mas sim de um golpe nos moldes da Revolução Russa de 17. Né? Aí a gente tem o chamado Manifesto dos Coronéis, né? Que mostra que parte do exército estava abandonando, estava deixando de apoiar Vargas. Carlos Lacerda, diretor do jornal Tribuno da Imprensa e lá membro da UDN, intensificou a oposição, ou seja, diversos jornais, né? Na verdade o jornal Tribuna da Imprensa, que pertencia a Carlos Lacerda, vai intensificar a oposição a Vargas. Né? Lacerda contava com o apoio de militares antivarguistas e aglutinou a classe média. Então, olha só, Vargas ele teve ali a questão da greve dos operários, ele não tem mais apoio das elites, ele não tem apoio da classe média e, inclusive, a galera quebrada, a galera sem grana, né, o proletariado, o pobre, está começando a achar Vargas meio esquisito, né? Por conta aí, né, dessa situação que vai gerar carestia de vida e condições ruins para a galera menos abastada. Em Copacabana, na rua Torneleiro, né, ocorre um atentado contra Carlos Lacerda. Né? O atentado ocasionou a morte do major Rubens Vaz. Mas o que acontece? O atentado da Rua Torneleiro, ele vai ser um segurança, né? Um segurança de Vargas
né, que vai cometer um assassinato. Só que Vargas ele não manda que o segurança execute esse ato, né? O cara fez por vontade própria. Então, o que acontece? Ao investigar e vão achar essa ligação de Vargas, né? Mesmo uma ligação, digamos, profissional ali, né? Com o atentado, aumenta-se a pressão das Forças Armadas, já que o Major Rubens Vaz morreu, e da oposição liderada por Carlos Lacerda da UDN contra o governo Vargas, né? A gente tem, inclusive, uma fissura entre o Estado Legal, o governo Vargas, e as Forças Armadas. Aqui, ó. Os oficiais da FAB iniciaram um inquérito alegando não poder confiar na investigação varguista. Foi formada a República do Galeão, ou seja, a gente tem uma ruptura formal entre o governo e parte aí das Forças Armadas, né? Vargas encontrava-se isolado politicamente. Beleza? Então, Vargas ele perdeu o apoio da classe média, ele perdeu o apoio das elites, ele perdeu o apoio, estava perdendo o apoio de parte dos setores menos abastados da sociedade. Vargas ele perdeu o apoio do exército. Então, Vargas ele estava o quê? Isolado politicamente. E a pressão aumentando para que ele renunciasse. E Vargas ele falou que só sairia do Palácio do Catete morto, né? E Vargas ele escreve uma carta-testamento, né? E ele escreve uma carta-testamento que foi entregue após o seu suicídio. O suicídio de Vargas ele foi um ato político. Por quê? A população ali, a galera estava contra o governo Vargas, né, pronta para dar um golpe, e Vargas, a partir do momento em que ele se suicida e essa notícia se espalha e a carta é publicada pelos jornais, a população, obviamente os mais pobres, que estavam começando a tirar o apoio de Vargas, a galera se revolta com a morte de Getúlio e começa um quebra-quebra generalizado na cidade. As elites não têm condições suficientes para conseguir pleitear o governo e dar o golpe por conta da tamanha revolta popular que se instaura. Vargas encontrava-se isolado politicamente. Com o seu suicídio, Vargas reverteu as expectativas. Jornais foram invadidos, rádios foram incendiadas, a embaixada dos Estados Unidos foi atacada e Carlos Lacerda foi obrigado a fugir para o exterior. De tamanha foi a revolta da população. Olha aqui algumas imagens, né? Lamento o país, a morte do presidente Vargas. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. E aqui, a última foto, a gente tem o velório de Vargas. Esse jornal, A Última Hora, ele era o oposto do jornal de Carlos Lacerda, né? Vargas morreu, né? O seu vice-presidente Café Filho assume, né, o finalzinho do governo Vargas, que deveria... Vargas ele foi de 50 a 54, né? Café Filho ele termina ali o mandato presidencial, tem um novo pleito eleitoral e nessa eleição a gente tem Juscelino Kubitschek eleito, né, como presidente do Brasil. Vamos lá. Com a morte de Vargas, assume Café Filho. Juscelino Kubitschek era um candidato do PSB, que mesmo sendo um partido de centro, recebeu apoio do PTB e do PCB, que ainda estava na ilegalidade. PTB é o partido de Vargas, fundado por Vargas. O pleito eleitoral foi disputado entre o Juarez Távora, UDN e JK. A UDN, mais uma vez derrotada, tentou impedir a posse de JK, alegando que o candidato não havia conquistado a maioria absoluta dos votos, né?
Hoje, a gente tem um processo eleitoral em que o cara, para conseguir ser eleito em primeiro turno, por exemplo, ele precisa ter a maioria absoluta dos votos e acabou. Né? Quando ele não tem segundo turno, e aí sim se vai ali o cara que tem mais votos. Né? Só que na Constituição de 46 não previa nada disso. E Juscelino ele foi eleito com, sei lá, menos de 50% dos votos. Mas como não tinha nada na Constituição, ele foi o cara que teve mais votos e pronto, ele deveria assumir. Só que a UDN não aceita isso. Então a UDN ela tenta um golpe para não deixar JK assumir o poder. Né? Só que o que acontece? Aí a gente tem novamente uma ramificação do Exército falando o seguinte, ó, o cara ele foi eleito democraticamente e ele deve assumir. E essa parcela das Forças Armadas que falam que JK deveria assumir eram chamados de legalistas, ou seja, eram aqueles que eram favoráveis ao cumprimento da Constituição, da legalidade do governo. Vamos aqui, ó. A tentativa de golpe foi frustrada pela ação do general Henrique Teixeira Lott e outros legalistas. Né? Governo JK. No pós-guerra, o desenvolvimento industrial foi notório no Brasil. O governo JK, né, Juscelino Kubitschek, ele tinha o intuito de modernizar o Brasil. De fato, ele conseguiu. Ele modernizou muito o Brasil, mas as consequências foram horrendas, né? Foram nefastas. A gente vai ver aí aumento da dívida externa, aumento da concentração de renda, disparidade regional, o Sudeste vai ficar mais rico em detrimento dos outros países. Né? A construção de Brasília, a gente vai ter aí muitos empréstimos, né? Adquiridos aí pelo FMI, né? Milhares de desempregados depois do que Brasília é construído. A gente vai ter a chegada das montadoras de veículos, né? Que vão se instalar onde existe melhor infraestrutura, obviamente que é no Sudeste, em detrimento de outras regiões. Né? Aqui a gente começa a ver o favorecimento da indústria rodoviária em detrimento dos outros meios de transporte, já que as montadoras de carros já estão chegando no Brasil. Então, tem um certo desenvolvimento no governo JK, né? Mas a consequência é devastadora. Em 55, ocorre a primeira grande abertura do Brasil ao capital externo, com a chegada das grandes montadoras de veículos e com a instalação no campo de projetos de agropecuaristas e industriais. Ocorre um êxodo rural devido à acelerada industrialização das cidades e à maior oferta de emprego. Aqui é o momento em que o Brasil está tendo a transição de uma maior quantidade de pessoas que vivem na cidade do que no campo. A gente está vendo um fluxo migratório. Né? O Brasil está se tornando um país urbano e deixando de ser um país agrário. JK conciliou diversos interesses da burguesia e uma linha desenvolvimentista. Nesse sentido, foi elaborado o plano de metas. Né? O slogan do plano de metas e do plano do governo era o seguinte: desenvolver o Brasil o equivalente a 50 anos em apenas 5. Né? Então, o JK falava, nos meus 5 anos de governo, eu vou estar desenvolvendo o Brasil o equivalente a 50 anos. E aí foi lançado o plano de metas, que objetivava atingir diversos setores estratégicos da economia, energia, transporte, alimentação, indústria e educação, além da construção de uma nova capital, Brasília. Lembrando o seguinte, que esse projeto de construção de Brasília não foi obra tirada da cabeça do JK. Né? Isso vinha desde lá de trás, desde a proclamação da República. Só que nenhum governo teve coragem suficiente para fazer isso. Por quê? Brasília fica no centro-oeste, era uma região basicamente inabitada pela população brasileira. Falando do plano de metas aqui, ó, no setor de energia, começaram a construção de barragens de Furna e de Três Marias, nas hidrelétricas aí, né? O setor de transporte cresce de maneira vertiginosa com a construção de rodovias e ferrovias. Brasília
foi inaugurado em 1960. Brasília foi construída no tempo recorde, né? Foi o seguinte, a gente construiu uma cidade do nada, né? Uma cidade do zero, né? Em pouquíssimo tempo. A participação de capitais estrangeiros no plano de metas foi fundamental. Algumas empresas estrangeiras obtiveram grandes vantagens na concessão. O plano de metas gerou grande dependência e internacionalização da economia brasileira. Afinal, construir uma cidade do zero precisa de dinheiro, então a gente pega empréstimo. Em seu governo foi criada a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste, né, para tentar ali rever a disparidade econômica. A política industrial do crédito fácil era apoiada pela burguesia industrial. JK também conseguiu o apoio dos operários, aumentando constantemente o salário e realizando concessões. No campo, a concentração fundiária gerou um grande fluxo de pessoas para os grandes centros urbanos, que buscavam melhores condições de vida. Esse êxodo rural que nós falamos, né? Política. Juscelino Kubitschek governou com o apoio de grupos financeiros internacionais, do empresário urbano e de proprietários rurais. Enfrentou protestos de militares. A aliança PTB e PSD assegurou a maioria no Congresso. Então, o JK ele tinha uma certa facilidade para governar, porque, como ele tinha a maioria no Congresso, né, suas medidas, suas propostas eram facilmente aprovadas. O governo JK também é chamado de anos dourados. Por quê? Por ele conciliar ali interesses, né, ser apoiado pelos grandes empresários, as perseguições políticas elas vão diminuir de maneira drástica. É um momento, por exemplo, no Brasil, que você pode ler um manifesto comunista numa praça, sem que alguém aponte o dedo para você e te chame de comunista e queira te bater por conta disso. Né? Então, a gente vai ter uma relativa paz política dentro do governo JK. É o momento também que a gente tem aí na cultura a criação da bossa nova, né? Um estilo musical. Inclusive, o JK é chamado de presidente bossa nova por conta aí da modernidade, né? Da sofisticação e que esse estilo musical se propõe fazer. E JK ele tinha ali, então, ele gostava do estilo musical, então a mídia, né? As telecomunicações, os jornais, eles vão associar o presidente a esse estilo musical. Né? Efervescência cultural, a gente tem teatro, cinema chegando no Brasil, o cinema novo aí com Glauber Rocha, né? Que vai trazer um Brasil mais cru, mais denso, valorizando o Nordeste. Mudanças de costumes, né? Os eletrodomésticos estão chegando, né? Um momento em que o Brasil foi, de fato, aberto ao capital externo e começam a chegar coisas que não existiam aqui no Brasil. Chega o rock no Brasil, né? O rock surge nos Estados Unidos na década de 50, basicamente aí uma mistura do ritmo em blues e do jazz, né? Gerando um novo ritmo. Chega no Brasil por volta da década de 50. Junta aí com o ímpeto da juventude. É justamente o momento em que a juventude se torna uma classe social interessante para o consumo do capitalismo. Os anos dourados beneficiaram apenas uma parte da população. Olha o outro lado da moeda aí. Ó. A Constituição de Brasília arrasou as finanças públicas e afastou as decisões políticas dos grandes centros urbanos. A antiga capital era o Rio de Janeiro. Se tem uma decisão política que desagrada a população, rapidinho a galera chegava ali no catete. Porque a região sudeste é uma região de grande densidade urbana, basicamente Rio e São Paulo. Né? Então, quando você desloca a capital para Brasília, você dificulta isso. A chegada de pessoas a Brasília. Hoje, essa chegada é até um pouco mais fácil. Mas a gente está falando aqui no Brasil em construção. No Brasil que não tem estrada, no Brasil e que a gente não consegue navegar pelos... Desculpa. A gente não consegue navegar pelos rios. Né? Então, o deslocamento de Brasília afasta as decisões políticas. Né? Inclusive, a construção foi
foi aprovada por conta de uma série de benefícios que o JK teve que conceder, né, como auxílio moradia, auxílio transporte para o legislativo, para justificar o deslocamento das pessoas que estão ali no Senado, né, na Câmara, até Brasília. Né, e isso vai gerar um grande rombo nas finanças públicas que gera até hoje. Aqui a gente tem, ó, a foto da terraplanagem, né, do que viria a ser parte de Brasília. Aqui a gente tem o plano piloto, né, as duas asas aqui. Aqui a gente tem a figura de João Gilberto, um grande, né, morreu recentemente, um grande cantor e compositor brasileiro. E aqui um filme chamado Rock Around the Clock, né, que foi um frenesi total quando ele foi exibido no Brasil nas telas de cinema. Beleza, meus queridos? Foi uma aula longa, eu sei, mas tentei ser o mais rápido e sucinto possível. Grande abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima.